Boa tarde, pessoas bonitas. Eu acho engraçado, mas vou falar. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Venha para a barraca da mãe Priscila. Boa tarde, gente bonita. Hoje essa live é para falar das atualizações do método Line Skin. Sempre tem gente nova entrando no canal, então a Camila tá me cobrando de fazer atualizações. Boa tarde, Elisa. Vou atualizar vocês com boas novidades, né? Bom, para quem não sabe, 50 tons do céu. Hoje, dia de alimentar a mente com coisa boa. Todo dia é dia de alimentar a mente com coisa boa, né? Eu tô descobrindo isso cada dia mais. E eu só quero coisas boas na minha mente também. E aquilo que a gente mostra do lado de fora nada mais é do um reflexo do que a gente alimenta por dentro, né? Não só daquilo que a gente come, como dos pensamentos que a gente alimenta. Vou dar boa tarde para todos vocês, pessoal. Deixa eu só falar oi um por um. Tânia, boa tarde. Pimenta, boa tarde. Pronto, já dei os boa tardes. Gente, eu não posso fazer vídeo sobre isso falando como que eu parei de usar óculos, mas para quem for meu paciente eu vou falar. Cada dia eu tô enxergando melhor. Mas isso fica para um outro momento para quem vier ao consultório. Bom, essa live é para falar sobre o peeling Line Skin. Então, gente, vamos lá. Primeiro esclarecendo o que é o Line Skin. A Line Skin é um dos métodos do peeling de fenol. Na verdade, a Line Skin trouxe de volta o peeling de fenol, que andava esquecido, né? Durante mais de 10 anos, 15 anos, houve muito investimento da indústria dos lasers, né? Porque eles fizeram um investimento muito grande para desenvolver as máquinas. Então eles têm que investir muito em propaganda para que as pessoas continuem fazendo o tratamento com as máquinas, e o peeling de fenol havia ficado um pouquinho de lado, havia ficado um pouquinho esquecido. Até porque ele era realizado de uma maneira um pouco mais agressiva, ele era realizado em ambiente hospitalar, com sedação, né? Porque era muito doloroso, se fazia ele no rosto inteiro de uma vez só. Então foram se desenvolvendo as tecnologias, os lasers, e o peeling ficou um pouco esquecido. E aí a Tereza Escada e o Nelson Maurício, que ele foi pioneiro em trazer o peeling de fenol para o Brasil, ressuscitaram e começaram a fazer adaptações para que esse peeling pudesse ser aplicado em consultório, sem sedação. E isso daí tem mais ou menos 2 anos, e de 2 anos para cá a técnica só foi evoluindo. O peeling de fenol, gente, ele é tão bom, que ele tá ganhando o mundo. A gente tem visto, assim, postagens do mundo inteiro, as pessoas se rendendo ao fenol. Os lugares onde não fazem fenol, a gente vê, né, pessoas com a pele extremamente tratada e aquelas ruguinhas todas ao redor dos olhos. Então, a gente tem esse mérito, né? Nós iniciamos essa onda que provavelmente veio para ficar, né? Porque o fenol, gente, diferente de uma cirurgia plástica, onde você puxa e corta e costura e você não tem nenhuma melhora na qualidade da pele daquele paciente, o fenol, ele é uma renovação celular, né? É um colágeno todo novo. Então você tem realmente um efeito de rejuvenescimento. Não é uma maquiagem, não é uma amarração. Não tô dizendo maquiagem no sentido de durar pouco, mas ele é um tratamento, né? Então a gente não pode botar uma cirurgia plástica no mesmo lugar que um tratamento. Uma cirurgia plástica não é um tratamento, né? E o peeling de fenol é um tratamento. Ele tem ganhado, assim, realmente muita força, tem ganhado a nível internacional. Começou com os dentistas, mas agora várias categorias de profissionais estão fazendo. A classe médica se rendeu, a classe médica está fazendo. Eles também fizeram uma adaptação na fórmula para que esse de rosto inteiro também possa ser feito em consultórios, né? Qual é a grande diferença? O que eu penso é o seguinte: para que você vai fazer uma agressão no rosto inteiro se o seu problema for pontual, né? Então, assim, pelo menos na minha experiência clínica, eu tenho muita dificuldade de arrumar pacientes que tenham aquele enrugamento generalizado no rosto e que tenham uma indicação de um peeling de fenol no rosto inteiro. E foi por isso que eu não fui fazer o curso ainda, eu não tenho essa procura. Assim, mal é mal eu consigo pacientes enrugados, tá todo mundo se cuidando, né?
Mas a gente está abrindo agora para mais pacientes modelos, para poder chegar até pessoas que tenham menos condições, para ver se a gente consegue botar mais casuística, né? Para vocês verem antes e depois. Então, o peeling de fenol é uma coisa maravilhosa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de técnicas efetivas, técnicas que entreguem resultado, porque de coisas que enrolam e não oferecem nada, a internet já tá cheia, né? Então, assim, cada dia eu gosto mais. Tô gostando mais ainda agora que a técnica foi um pouco modificada e a recuperação, gente, tá sendo muito rápida, né? Porque antes do protocolo inicial, você fazia o peeling, ficava com aquela máscara plástica 12 dias, né? E só ia retornar para tirar essa máscara depois de 12 dias. Então era um tempo assim, um pós bem complicado para o paciente, né? Cláudia, boa tarde, bem-vinda. Então era um pós bem complicado, graças a ter que ficar, e aí ia passando uma camada por cima de camada, no final tava aquela gororoba, aquela camada super grossa, e aí aos poucos, assim, né, executando milhares de casos, né, os profissionais que criaram o peeling foram percebendo que esse não era a melhor abordagem e foram fazendo modificações na técnica, e assim, eu acredito que cada vez vai ser melhor, cada vez os produtos do pós vão ser melhor, porque vai se continuar investindo nisso, porque dá resultado e é maravilhoso. Então, olha, o tempo de recuperação, gente, já caiu praticamente para menos da metade. E isso é uma notícia incrível, né? Eu tinha atendido 2 pacientes aqui no Rio na quarta-feira, que já estão super recuperadas, praticamente sem casca nenhuma no rosto. Atendi 2 pacientes em São Paulo, que também já estão super recuperados, né? Praticamente mais nada da máscara, porque depois que sai aquela máscara toda, né? Aquela coisa grossa que passa, né? Aquela máscara oclusiva, é muito fácil de disfarçar, porque quando você coloca a pomada protetora, é como se fosse um corretivo, então ninguém mais vê, ninguém mais sabe o que você fez, então o pós ficou muito tranquilo. Ontem tinha um comentário no meu peeling sobre o fenol, no meu peeling não, no meu post sobre o fenol. E é engraçado que geralmente esses comentários, quando é algum comentário muito pejorativo, eu sempre clico pra ver e normalmente a pessoa não tem publicação nenhuma, né? As pessoas normalmente que são muito críticas, elas só querem criticar os outros, então elas criam um perfil fake pra falar o que elas quiserem. E que dizia, e aí algumas pessoas me mandaram mensagem por conta disso, falando que eu conheço uma pessoa que fez e após 9 meses está muito vermelho e dá até nervoso de olhar. E assim, eu percebi que outras pessoas falaram, nossa, essa minha gente, não é assim mesmo, não é essa a realidade que eu vejo, para variar um perfil com 0 publicações, né? Tudo depende de como tá a saúde daquele paciente, né? Quem tem uma boa saúde, quem tem uma boa alimentação, tem uma recuperação super rápida. Vai fazer o quê? Quanto tempo que eu fiz, Camila? Uns 2, 3 meses? Uhum. Uns 2, 3 meses, eu praticamente não tenho mais nada de rosa, nem de vermelho. Então, isso vai variar realmente, assim, como tá aquele estado, aquele terreno biológico, que é o que a gente chama, quando a gente faz o procedimento, né? Eu gosto muito, principalmente se for um paciente com mais idade, de pedir exames de sangue, ver como é que tá o estado geral da saúde da pessoa antes de fazer o procedimento. Eu gosto muito de saber onde é que eu vou mexer, então eu prefiro fazer exames. Quando o paciente é jovem, saudável, não tem histórico de nada, a gente até pode fazer sem exames. Deixa eu só ver aqui. Tons de pele morena e negra podem fazer? Podem fazer. A substância é um pouco diferente. Eles fizeram uma modificação. O nome é Black Peel e está sendo feito em peles morenas e negras com bastante sucesso, principalmente aquelas peles negras que tiveram muita foliculite. A pele negra, por ser uma pele uma derme muito densa, né, uma epiderme muito ela é mais compacta, então muitos homens quando fazem a barba eles ficam com aquelas foliculites, né, e depois fica com aquelas marcas, aquela pele negra manchada. Gente, o peeling de fenol é excelente para isso, tá, pessoal? E tanto faz o nome, tá, pessoal? Lime Skin, Fenol Croton, é a mesma coisa, tá? Nancy, amanhã é o segundo, a Nancy a gente fez na área dos olhos.
Nancy, o que eu posso te falar é que agora até o da área dos olhos está muito mais rápido. Aquele pós que você teve, né, com aquela camada assim gigante de pasta em cima, isso já não tá mais ocorrendo. É isso, né? As coisas começam e vão evoluindo. Você vai ver que esse segundo peeling que a gente vai fazer, eu só não me lembro bem se a gente vai fazer na testa ou em volta da boca, mas esse vai ser muito mais tranquilo. Então, acho que você vai perceber a diferença muito mais rápido. Paciente modelo será em que cidade? Paciente modelo aqui no Rio, pessoal. Paciente modelo é o tipo de paciente que eu quero acompanhar de perto, que eu preciso que retorne a consulta. Então, assim, no começo eu achava que seria possível fazer todo tipo de atendimento, né, durante viagem e tudo mais. Eu até fiz em São Paulo, mas assim, são pessoas da minha família, então assim, fica mais fácil de você fazer o acompanhamento, né? Eu prefiro fazer o peeling de fenol em pacientes que morem perto, que possam, né, qualquer intercorrência, porque nenhum procedimento é livre de intercorrência, possam vir ao consultório. Então, só aqui no Rio, pessoal. Tem pergunta, doutora? Diga, meu bem. Doutora, Azeredo perguntou: doutora, qual a diferença do Line Skin para o fenol atenuado feito no consultório por dermatologista? Olha, basicamente deve ser a fórmula, né? Então, existe o Blue Phenol, existe o Red Phenol, existe o fenol atenuado, existe o Line Skin, né? Então, assim, basicamente são pequenas diferenças na fórmula, na maneira de aplicar, e o resultado praticamente deve ser, se for um fenol atenuado médio, né? Porque eu já trabalhei com peeling de fenol atenuado há uns 2 anos atrás, e era um peeling mais leve, né? E eu parei de trabalhar por quê? Porque ele era mais dolorido que o fenol mais profundo e dava menos resultado. Então, assim, eu não vejo por que fazer um que seja mais dolorido com menos resultado se eu consigo fazer um que é menos dolorido e com mais resultado. Pra mim, não faz mais sentido. Mas se no consultório de dermatologista eles chamarem de fenol atenuado, esse fenol Croton é o mesmo peeling, tá? Tem outra pergunta, doutora. Ah, boca. Beleza. Hoje eu fiz uma boca também, Nancy. É específico para rugas ou manchas também? Então, em alguns casos ele vai remover as manchas também, né? Principalmente aquelas pessoas que têm aquela olheira muito pigmentada. Normalmente a gente consegue resolver muito bem essa pigmentação de olheira. Lembrando o seguinte, né? O fenol, ele não é específico para tratar melasma, e eu nem gosto muito de tratar melasma, porque melasma é uma condição multifatorial, onde está relacionado a estresse, a alimentação, a hábitos de vida, né? Então, assim, o melasma, ele é uma situação que tem que ser abordada de maneira mais ampla, né? Mas se você está falando de manchinhas de sol, ele vai dar um bom resultado sim. Ele é específico para rugas e para flacidez. A gente tem um resultado muito bom para flacidez de pele. Como ele não é um procedimento, ele é um tratamento, apenas uma sessão, tá, pessoal, por área. Aqui no consultório eu faço até 2 áreas de cada vez. Então pode ser, por exemplo, olhos e boca, olhos e testa, boca e bochechas, sempre de 2 em 2 áreas para ter uma recuperação melhor, sendo que o paciente que quiser fazer outras áreas, uma semana depois, 3, 4 dias depois, a gente já pode estar fazendo, a gente só não faz no mesmo dia, tá? E é uma sessão só, então, e é um investimento, gente, num procedimento que a durabilidade é o tempo da sua pele ir envelhecendo de novo. Lógico que se você fizer um peeling de fenol e depois for se expor ao sol direto, for degradar o seu colágeno, se alimentar mal, consumir um monte de açúcar, você vai ter uma durabilidade menor. Mas se você seguir as orientações, né, e cuidar dessa pele, você só vai fazer um daqui a um bom tempo. Porque eu falo com meus pacientes, normalmente, aquele paciente que tem aquela pálpebra que pende em cima do olho, né, que ele faz excesso de pálpebra e que tem mais uma explicação genética, né, mesmo quando eles fazem a cirurgia, pessoal, a cirurgia ela não tem uma grande durabilidade, ela tem uma durabilidade de 4 a 5 anos, né, e muitas vezes quando a pessoa chega ao consultório e ela tem um excesso mesmo de pele, eu peço para que ela faça primeiro a cirurgia,
e que depois, a cada 2, 3 anos, como essa pessoa ela vai ser uma pessoa geradora de excesso de pele na região, que ela faça um fenol para ela manter a qualidade da pele e ela não ter que ficar refazendo blefaroplastias, né? É uma região muito delicadinha, onde o ideal é que, se precisar fazer, faça uma vez, né? Porque senão começa a dar uma diferença, o olho começa a ficar um pouquinho fora do formato original. Então ele é um importante complemento para você manter o resultado de uma blefaroplastia, e quando você usa ele sozinho, ele já é um tratamento completo. E o que eu diria, né? Você fez um fenol, você pode fazer um fenolzinho fraco, bem fraquinho, uma vez por ano para fazer manutenção, ou você pode esperar uns 3, 4 anos e fazer uma manutenção um pouco mais forte, ou você pode esperar uns 7, 8 anos e fazer novamente, né? Porque lembrando que a gente continua envelhecendo, né? Só que você, na verdade, você coloca uma pele toda rejuvenescida para sofrer o processo de envelhecimento novamente. Tem uma pergunta. Diga. Jéssica perguntou: doutora, essa fórmula que usa óleo de cróton ainda é exclusivo para alunos da doutora Tereza? Não, tem essa fórmula, tem várias técnicas que fazem, não é só o Line Skin que usa o cróton, não, o óleo de cróton não. Na verdade, a Tereza, ela é todo um protocolo, né, que inclui um preparo antes e depois, mas não existe essa questão da exclusividade, não. O Line Skin é exclusivo da Tereza, mas o Fenol Cróton não. O Fenol Cróton podem ter diversos tipos de profissionais que façam. Uma coisa importante vocês saberem sobre o fenol, né, é que ele é um peeling operador dependente. O que isso quer dizer? O fenol, ele não faz o trabalho dele sozinho, né? Quanto mais fenol a gente vai fazendo, mais a gente vai entendendo, mais a gente vai entendendo as reações que a gente tem que ver naquela pele, o quanto a gente pode ir, né? O quanto a gente tem que ir para ter um resultado. Então, assim, quanto mais fenol a gente vai fazendo, melhor a gente fica, né? Então, é bem importante a escolha do profissional. A escolha do profissional para fazer o seu fenol, ela vai influenciar no resultado que você vai ter. Então, assim como o resultado, se ele vai ser uma remissão total das rugas, ou vai ficar um pouco aquém, e como vai ser também a reação daquele organismo, tudo depende do profissional, do manejo do profissional com o paciente, da investigação que o profissional fez para ver se aquele paciente estava apto, né, das adequações nutricionais e de suplementação que o profissional tenha feito para preparar aquele paciente para receber um peeling de fenol. Então, assim, todas as técnicas, pessoal, elas são profissional dependente, tá? Na maioria das vezes, elas dependem da habilidade do profissional. Uma coisa muito importante que vocês perguntam, eu recebo muita dúvida sobre isso, é qual o custo, né? Então a gente não existe um custo para todo mundo, né? Não é um prato de restaurante, não é uma roupa que está pendurada na loja. Então, assim, a avaliação é fundamental, porque tem pessoas que, vamos supor, região dos olhos, mas é uma região pequena. Região dos olhos com uma parte pequena e rugas muito leves, o tratamento vai ser um. Região maior dos olhos, a pessoa tem rugas que vem até aqui atrás, precisa subir um pouquinho aqui na parte do frontal, na sobrancelha, precisa descer na bochecha, rugas muito marcadas, muito profundas, muda completamente a abordagem, pessoal, e muda o valor, né? Então, assim, quanto mais profundas, quanto mais enrugada, né, quanto maior a área a ser tratada, mais caro vai ficar o peeling, né? Então, assim, não é nada proibitivo, mas é importante que vocês saibam que não existe um preço fixo, porque a profundidade da ruga de uma pessoa aos, sei lá, 40 anos é totalmente diferente da profundidade das rugas de uma pessoa aos 70 anos, né? Fora isso, tem a individualidade. A gente tem pessoas com mais de 60 com a pele extremamente fina, que a gente sabe que a gente nem vai precisar esfregar muito, que uma camadinha fininha de fenol vai resolver. E nós temos pessoas com uma pele extremamente grossa, né, que a gente vai ter que fazer um fenol com muito mais quantidade de produto, muito mais profundo.
Então, o fenol, ele é muito volátil, né? Então, a gente compra doses individuais, né? Vem pouquíssimos, 2, 3, 5 ml dentro de um tubinho. Então, assim, o valor que a gente passa para vocês, ele tem a ver com a quantidade que a gente vai utilizar em vocês, com a técnica que a gente vai ter que utilizar em vocês, com o risco que a gente vai assumir ao fazer esse procedimento em vocês, com o grau de expertise, com a quantidade de investimento profissional para você chegar naquele nível, né? Então, é assim que ocorre a precificação. Mas de cara, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, né? Se vocês puderem guardar isso para vocês no coração, fenol é para a gente fazer com um profissional de extrema confiança, tá, pessoal? Fenol a gente não faz em clínica de fast food de shopping, tá? Fenol é um peeling mais agressivo, é um peeling que precisa ser muito bem combinado com o paciente, sobre o pós, sobre os primeiros 2 dias. Então, assim, o fenol, ele é um peeling muito mais delicado. Se eu posso, de verdade, eu falo de coração, gente, escolham muito bem o profissional que vai fazer o fenol. Eu recebo muita dúvida, né? Recebo muito pedido de ajuda pelo Instagram e pelo YouTube de pessoas que fizeram fenol em algum lugar, assim, que você não sei onde, e que não estão recebendo apoio nenhum e que pedem minha ajuda, olha, tá assim, tá assado, o que é que eu faço? E eu fico apagando muito incêndio, né? Então as pessoas, elas acabam, tem gente que é daqui e assim, eu ajudo porque eu não consigo negar ajuda às pessoas, né? Mas assim, tem pessoas que são de longe, que realmente não puderam vir ao meu consultório e aí, ai, doutora, tá sangrando, tá isso, tá aquilo, e na medida que eu consigo, que eu sei como ajudar, eu procuro ajudar. Mas o fenol de vocês, pessoal, o resultado que você vai ter vai depender muito da escolha que vocês vão fazer, tá? Quanto melhor o profissional, quanto mais experiência ele tiver, quanto melhor estiver o seu corpo no momento que você receber o fenol, melhor o resultado que você vai ter, melhor a recuperação que você vai ter, né? Então, assim como uma cirurgia, né, a gente pede um risco cirúrgico, né, a gente pede um coagulograma, a gente quer saber como é que tá a questão renal da pessoa, se ela pode tomar um antibiótico, como é que vai ser, porque você faz um procedimento, faz um fenol, o normal não é ter que tomar antibiótico, mas a pessoa contaminou ali aquela região, teve uma infecção, e essa pessoa tem um problema renal sério, e aí você dá antibiótico e o paciente morre. Então, assim, a gente tem que saber se aquela pessoa ela tem condições de receber, né? Porque o nosso corpo, cada processo que a gente tem inflamatório, cada processo patológico é um incêndio que o nosso corpo, como uma grande unidade de processo, tem que cuidar. Então, se você está com muitos processos acontecendo, com muitas regiões precisando da atenção do seu corpo, alguma coisa vai acabar não sendo priorizada. E a gente sabe que, assim, logicamente que a pele é um órgão super importante, mas o nosso corpo, a espécie tende a preservar os órgãos vitais, né? A pele é vital? Mas não é tão vital quanto o coração. É difícil de explicar isso para vocês. Mas se você tiver com um problema sério, renal, hepático, de tireoide, se você tiver com uma diabetes descontrolada, o seu corpo ele vai priorizar cuidar desse incêndio forte que você tem, do que de você fazer um colágeno bonito e você ter uma cicatrização bonita na região do peeling. Ali ele vai fazer um colágeno qualquer para poder tapar o buraco, mas ele não vai ter todos os recursos que ele poderia estar alocando para que você tenha uma recuperação melhor do peeling de fenol. Então, todo e qualquer tratamento que a gente faz, né, a gente precisa estar trabalhando em cima de um corpo saudável. O resultado de um corpo saudável é completamente diferente do resultado de um corpo inflamado. Então, mesmo que você não faz tratamento nenhum, gente, uma pessoa completamente inflamada é completamente diferente de uma pessoa saudável. Então, a pele é diferente, né? Tudo é diferente. Tem pergunta, Camilinha? Tem. A Ana Cláudia falou: fiz com você e o resultado foi maravilhoso. Ana Cláudia. É a bandeira. Ai, querida. A Lisa perguntou: ele funciona para milagre? Ai, olha isso.
Adoro. Gente, eu adoro quando eles entendem. Ele funciona... Não, olha, gente, já expliquei, acabei de explicar, tá? Oi, Barreto, que chegou agora. Gente, melasma é um problema multifatorial. O que é o melasma? A gente tem umas célulazinhas na nossa pele chamadas melanócitos, né? Eles ficam na nossa epiderme, numa parte bem profunda da epiderme, que é essa parte mais externa da nossa pele. E eles produzem melanina pra quê? A melanina, ela faz como se fosse um guarda-chuva em cima do núcleo de cada célula para defender das agressões e da radiação do sol. E é por isso que a gente fica bronzeado, por isso que a nossa pele fica amarronzada quando a gente se expõe ao sol. Por quê? Porque os melanócitos produzem esse pigmento, porque vamos pensar numa célula, tá? Aqui tá a membrana, aqui tá o citoplasma, que é aquela parte em volta, e aqui tá o núcleo. O núcleo é o nosso DNA, né? É o que a gente tem de mais precioso. Então, o sol, gente, é um dos fatores agressores que mais danifica o nosso DNA. Então, quando você tem uma agressão, o que o melanócito, que tá lá no fundo da pele, faz? Ele joga melanina para quê? Para essa melanina se depositar sobre o núcleo de cada célula nossa e proteger da radiação solar ou da agressão. Toda vez que a gente faz uma agressão na pele, uma pele que já está inflamada, um melanócito que já está ativo, então vamos supor que você faça um microagulhamento um pouco mais profundo. Você vai estar provocando esse melanócito e cada vez que o melanócito ele se sente provocado, que ele se sente lesado, que ele se sente machucado, o que o melanócito faz? Produz melanina. É o jeito, o melanócito, gente, é uma célula de defesa do nosso corpo. Então, o melasma nada mais é do que esse melanócito produzindo melanina desenfreadamente, né, disfuncionalmente, para tentar reparar alguma lesão. Então, muitas vezes, quanto menos peelings, quanto menos agressões você fizer a uma pele com melasma, melhor essa pele vai ficar. Né? Então o melasma, assim como todos os outros problemas de pele, eles não iniciam na pele, eles iniciam lá atrás, né? Eles iniciam a nível de reações químicas. Antes das reações químicas, eles se iniciam a nível de relações atômicas, a reações físicas. Eles estão ligados a todo um contexto emocional, né? O nosso contexto emocional afeta a nossa parte elétrica, a nossa parte de prótons, elétrons, nêutrons, a nossa parte celular é afetada pelo nosso emocional. Por isso que muitas pessoas, quando tem um problema emocional, né, um trauma emocional muito grande, elas desenvolvem vitiligo, né, aquela melanina para de ser produzida, a pessoa fica manchada, né, ou elas desenvolvem uma alopécia, aquelas células da pele, elas param de produzir, o folículo piloso para de produzir queratina e a pessoa fica careca, né? Então, assim, o nosso corpo, gente, ele tá ligado ao que a gente come, ao que a gente faz, mas também ao que a gente sente. O que a gente sente, pessoal, é tão importante quanto todo o restante. E com o melasma, isso daí não poderia ser mais verdade. O melasma tem um forte componente emocional. Então, se a gente não tratar não só as causas bioquímicas, as causas alimentares, as causas externas, como o excesso de sol, lâmpadas, essas coisas, se a gente não tratar as causas emocionais do paciente, a gente dificilmente vai ter um resultado bom no melasma. Esqueci ainda de mais uma outra causa, as causas hormonais, gente. Os hormônios mexem muito com a pigmentação da pele. Então, o melasma é uma doença, vocês precisam entender que é uma doença multifatorial. E qualquer pessoa que venda um produto ou um tratamento e diga isso aqui sozinho resolve o melasma, tá mentindo. Isso daí, assim, você pode até resolver na hora e durante 27 dias você ficar com uma pele bonita, mas no 28º dia você vai ter um efeito rebote e o seu melasma vai voltar. Tem uma pessoa perguntando, Azeredo, Tânia, podemos confiar nos profissionais que fizeram o curso da Tereza Scardo? Em alguns sim, em outros não. Tudo depende de qualquer profissional, pessoal. Você pode confiar num médico que se formou em Harvard? Pode, em alguns, em outros não. Aí, gente, não, assim,
o diploma, a formação de cada pessoa, ela não determina se ela é confiável ou não, né? Infelizmente, vocês têm que fazer uma busca um pouquinho maior, um esforço um pouquinho maior para tentar conhecer, mandar mensagem para pessoas que já fizeram tratamento com aquele médico, pedir indicação, né? Porque o diploma, o local onde a pessoa fez, pessoal, infelizmente não vai dizer nada. A maioria desses cursos não tem nem prova, né? Então é tipo assim, a pessoa vai pagar, vai aprender e vai ter o diploma. Agora, se ela é capaz de fazer, se ela sabe fazer, é uma história completamente diferente, tá? E vocês têm que adquirir, quem conseguir, como é que fala? Sentimento crítico, não é... Pensamento crítico, pessoal. Sabe, eu canso de ver profissionais renomados que botam fotos de antes e depois, em que a foto do antes está a luz em cima, fazendo várias sombras, a pessoa fica com sombra na olheira, sombra no bigode chinês, e aí a pessoa bota assim, ai, olha o tratamento maravilhoso que eu fiz com uma luz iluminando de frente, a pessoa toda plena. Gente, assim, para começar, eu acho que o bom profissional, ele não pode manipular a foto. Então, se vocês veem, fiquem atentos para isso, gente. A iluminação tem que ser a mesma, né? Porque tem iluminações, se eu mudar a iluminação, assim, eu botei uma iluminação de frente aqui e eu tô de um jeito. Se eu botar uma iluminação aqui em cima, eu vou ficar com outra aparência. E vocês, fora o pessoal que usa inteligência artificial, pessoal, sabe? Então, assim, cada dia tá mais complicado, cada dia tá mais difícil, cada dia tá pior para escolher, porque até bons profissionais, mas sei lá, que por algum motivo comprem de um fornecedor que não seja idôneo, comprem uma substância que foi falsificada. Gente, é a vida da gente que tá em jogo, né? Se aquilo não é um ácido hialurônico, se aquilo é um PMMA e o profissional, de repente, que não tem uma inscrição num conselho, que não tem um cadastro junto ao fabricante ou que buscou um preço mais barato, um AliExpress, uma promoção, ele pode estar injetando dentro de você qualquer tipo de substância. Então, assim, novamente, assim, eu falo isso já há bastante tempo. A escolha do profissional, ela é a coisa mais importante do seu tratamento. Depois da escolha do profissional, tem que ver o quanto você vai aderir ao tratamento, o quanto você vai mudar os seus hábitos para que o tratamento seja correto, o quanto você vai mudar a sua alimentação para que você tenha resultado, né? O quanto você vai ter de paciência, porque não adianta você chegar, você nunca se cuidou, você tem 60 anos de idade e vai querer ter um resultado imediato. Então, assim, são muitos os fatores, pessoal. O que eu posso dizer para vocês, assim, que não existe milagre, mas, assim, o mais perto que a gente chega de milagre numa pessoa que está bem gerenciada é um pirinidifenol. O pirinidifenol realmente ele é um procedimento que entrega o resultado que ele promete, tá? Então, Lisa, ele funciona para melasma? Depende da origem do seu melasma, tá? Então, melasma é um tratamento complexo. Tem uma outra pergunta. Estradiol tem função na produção de melasma? Tem. Todos os hormônios têm. Márcia falou, mas eu adoro um sol. Sol é vida. Sim, sol é vida mesmo. Todos os hormônios têm. Porque os hormônios, eles são como se fosse o ritmo da música do nosso corpo, né? Quem dita o ritmo que o nosso corpo vai dançar são os nossos hormônios. Então, como reguladores do nosso ritmo, os hormônios têm tudo a ver com melasma, né? Não só o estradiol, como a progesterona, como a testosterona, como os hormônios da tireoide, todos eles têm influência no melasma. Mas você contou mais alguma coisa? O que era? Só essa? Não. Estradiol. Estradiol, ele falou, adoram sol. Falou que adoram sol. Gente, o sol, de verdade, é o pior inimigo da nossa pele. É o que mais causa fotoenvelhecimento. Estamos falando aqui de manchas, estamos falando aqui de rugas, né? Tem N casos mostrando na internet, o rosto do caminhoneiro, o lado que tomava sol, o lado que não tomava. Então, assim, nada envelhece tanto a nossa pele quanto o sol. Mas aí vai de cada um, né? Eu também gosto. Hoje em dia me exponho menos. Enfim, gente, eu não sei o que falar pra vocês. Eu sei que o sol envelhece demais a pele, então... A Nancy falou, quantas explicações valiosas e transparentes. A Azeredo falou, muita informação.
Ah, pessoal, eu fico feliz. Às vezes eu fico querendo falar várias coisas pra vocês, depois chega na hora, às vezes eu esqueço, sabe? Tem uma pessoa perguntando se a live vai ficar gravada. Vai, as minhas lives sempre ficam gravadas. Cláudia Cacau, cheguei agora, como está a sua mãe? Então, minha mãe tá se adaptando, né? Ontem teve uma modificação na medicação dela. E eu quero fazer depois uma live pra falar pra vocês, gente, que a minha mãe é uma pessoa que se alimenta, tem uma pele linda, se alimenta super bem. A minha mãe é uma vítima da medicina do desmanche, né? O que é a medicina do desmanche? É aquela medicina onde quando o profissional não sabe tratar a doença, não sabe a causa, não sabe que aquela pessoa adoeceu, ele vai tirando os órgãos, né? Então minha mãe tirou o útero, minha mãe tirou o ovário, minha mãe tirou a tireoide, minha mãe tirou vesícula e foi tratada com aquela medicina tradicional, sem fazer reposição hormonal, né? A minha mãe, sei lá, deve ter mais de 10 anos. E vocês sabem, assim, hoje em dia eu me sinto até mais tranquila de saber que santo de casa não faz milagre. Então, nem Jesus conseguiu, né, catequizar a família. Então, eu muito menos, não tenho mais essa pretensão. Mas, não foi reposição hormonal de nenhuma forma. O estradiol, ele tem um efeito no nosso corpo de proteção vascular, né? De justamente evitar esses entupimentos. Gente, as mulheres precisam de hormônios, né? Principalmente as que fizeram essa retirada de útero e ovário. Uma tireoide produz mais de 40 hormônios, né? E a pessoa tira a tireoide, as paratireoides, e ela dá só um T4, né? Sendo que o T4 é a forma inativa do hormônio da tireoide. A maioria dos médicos nem dosa o T3 livre, que é a forma ativa, para saber se aquela tireoide está funcionando. Então a minha mãe é uma vítima da medicina do desmanche, porque ela provavelmente está nessa condição sem hormônio há muito tempo. Ela também só toma T4, né? Ninguém nunca pediu um exame de T3. Eu já falei pra ela, mãe, faz, eu pago, faz por fora do plano, mas não adianta, né? Ela acha, toma, sei lá, uns 10 remédios diferentes, vários tipos de estatina, né? Daquela medicina tradicional que acha que o problema é o colesterol, sendo que o colesterol é uma substância, o colesterol é um álcool importantíssimo na síntese de todos os nossos ésteres, de todos os nossos hormônios e esteroides, né? Então, dentre eles, a progesterona, o estradiol, todos eles são derivados de colesterol, e quando a gente priva um paciente de colesterol, quando a gente diminui o colesterol, a gente impacta toda a cascata hormonal do paciente. Então, assim, é triste e muito difícil, né? Você ter que ver uma pessoa querida passar por mais um procedimento dessa medicina do desmanche. A medicina do desmanche, ela é muito eficaz, né? Porque ele tem que ser um especialista em remendar, né? Então, tira um pedaço daqui, coloca ali, mas sem nunca agir na causa, né? No que originou aquelas doenças, né? Então, acaba que a medicina tem que se especializar muito no reparo dos danos causados pela falta de hormônios, pela falta nutricional, pela falta de pensamentos positivos, por todas as faltas, né, que geram, assim, eu mesma, gente, só pra finalizar, né, eu há 5 anos atrás, eu tenho um vídeo, quem procurar no meu YouTube vai achar esse vídeo, deve ser de 2019, 2020, eu passei por 3 ginecologistas e eu tinha as hemorragias que hoje em dia a gente já sabe, que as mulheres na perimenopausa, e quando a gente fala de perimenopausa, a gente está falando de 35 anos em diante, né, a gente tem queda de progesterona, e progesterona foi gente, se eu for me alongar aqui, não vou parar mais de falar, mas progesterona foi associado a câncer há muito tempo, e as pessoas não davam progesterona, e hoje a gente já sabe que as mulheres na perimenopausa, muitas vezes elas têm muito estradiol e não têm progesterona, né, e a falta de progesterona faz esse sangramento aumentado. Eu tenho diversas pacientes que tiraram útero e ovário por conta do sangramento aumentado, por conta dos miomas, e eu mesma, há 5 anos atrás, tinha um sangramento muito aumentado, passei por 3 ginecologistas diferentes, todos me disseram, eles não sabiam explicar o que eu tinha, mas todos falaram, você não quer mais ter filho, tá chegando a 50, vamos tirar. Gente, foi por Deus que eu não tirei, sabe? Eu, na época, estava começando a pandemia, eu estava fazendo um curso com uma farmacêutica de São Paulo, a doutora Emika Yamaguchi, e foi quando eu ouvi pela primeira vez falar de microbioma, de detox hepático.
e assistindo, era um curso dela, junto com o curso desse criador do fenol, mas ele estava ali falando na parte de suplementação, né? E naquela época eu falei, nossa, isso faz tanto sentido. Será que eu sangro tanto e o meu problema não é no útero? Porque cada médico que eu ia só olhava para o órgão da sua especialidade. E aí quando eu comecei ali naquele momento a estudar a conexão, né? Porque quem separa órgãos é açougue, né? Médico não deveria separar órgãos. Mas quando eu comecei a entender aquela conexão, eu falei, eu acho que o meu problema não é no meu útero, o meu problema é no meu fígado. E eu fiz o meu primeiro detox hepático, gente. Eu fiz um detox hepático, dando substâncias, as fases de detoxificação do fígado, que é o nosso grande filtro do nosso corpo. Eu fiz um mês de detoxificação com suplementação. Eu fiquei sem sangrar, sangrando que nem mocinha, assim, 3 dias de menstruação, por pelo menos 1 ano e meio. Assim, acabou completamente. Quem quiser saber se é verdade, volta lá no meu YouTube e vai ver meu vídeo daquela época. Eu fiquei sem a hemorragia e havia acabado de fazer um ultrassom, tinha pólipos no meu útero. Sumiu tudo. Sumiu tudo quando eu tratei o meu fígado. Então, assim, felizmente eu não fiz parte dessa medicina do desmanche, os meus órgãos estão todos aqui, mas o que eu sei hoje é que muitas mulheres que estão na perimenopausa, elas sofrem de carência de progesterona, elas estão sangrando e elas estão sofrendo a medicina do desmanche, elas estão tendo seus órgãos retirados ao invés de serem tratados, né? Então, tudo isso cobra um preço lá na frente, né? Então, isso foi o que aconteceu com a minha mãe, e sem a proteção do estradiol, da progesterona, dos hormônios da tireoide, o que ela teve? Um entupimento na região bem central do coração dela de quase 80%, que o médico falou assim, ou ela opera ou ela pode ter morte súbita a qualquer momento. Uma pessoa completamente lúcida, belíssima, ativa e poderia morrer. Gente, preciso falar mais, né? O meu pai morreu mais novo que eu. Meu pai morreu de infarto aos 52 anos. Então, assim, é muito complicado, né? Então, assim, o que eu posso falar pra vocês, e foi isso que a gente estudou nesse curso do final de semana, é que a espinha, o melasma, a rosácea, o cisto, o mioma, eles são a hora que o seu corpo, eles são a ponta do iceberg, são a parte visível de um processo que começa lá atrás. O processo começa muito antes. O processo começa na parte da bioquímica, na parte das vitaminas, na sua parte elétrica do corpo. Então, assim, isso é o resultado final de um processo que é longo, né? E hoje a gente tem, com a homeopatia, a gente consegue tratar o processo enquanto ele ainda não começou a gerar os problemas anatômicos, nem os problemas biológicos, e a gente consegue muita coisa, né? E as mulheres, elas não morrem mais aos 40 anos, né? A gente tá vivendo e a gente precisa de hormônio para viver. Então, assim, se eu posso dar mais um conselho para vocês, quando vocês começam a tratar a perimenopausa, comece a procurar um médico integrativo, um ginecologista, um endócrino integrativo por volta dos 35 anos e comecem a acertar os seus hormônios, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Toda a diferença na forma como a pele de vocês vai envelhecer. A nossa pele sem hormônios, ela é ladeira abaixo. Ela envelhece, assim, muitas mulheres relatam que entram na menopausa e vem o corpo desabar. Gente, isso está relacionado a hormônio e não vai ter bioestimulador que coloque o seu rosto no lugar se você não estiver com a sua parte hormonal tratada, tá? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês. A Barreto 54 falou: doutora, minha filha e genro estão decepcionados com a banalidade que os profissionais, entre aspas, estão levando para o povo, abrindo estéticas com preço de banana, botox R$300, etc. Eles falam que estudam tanto. Gente, assim, o que eu posso falar pra vocês é que não existe milagre. Ou quando você paga muito barato no procedimento, ou você tá utilizando um produto que foi muito barato, e aí vocês intuam por que o produto pode ter sido barato, ou você tem um profissional barato. O que é um profissional barato? É um profissional que ainda não tem o expertise para valorizar o trabalho dele.
Então, o profissional, conforme ele vai crescendo profissionalmente, ele não tem mais como ser um profissional barato. Até porque se ele continuar sendo um profissional barato, ele vai parar de crescer, porque ele não vai investir em curso, ele não vai se capacitar. Então, o profissional, para ele evoluir, ele tem que melhorar o atendimento dele, ele tem que investir na formação dele, e isso daí não combina com um profissional que trabalha em clínica de estética popular e que ganha 10% daquele procedimento que ele fez, né? Então, assim, o profissional, se o Botox é 300, ele ganha 30 reais. Assim, esse profissional que ganhou 30 reais, quantos Botox ele tem que fazer para poder pagar um bom curso para se capacitar? Então, assim, o último curso de Botox que eu fiz foi em Harvard. Foi com o professor Sebastian Cortofano, que é o maior anatomista da atualidade e que mudou completamente minha forma de aplicar Botox, né? Tudo que as pessoas estão falando hoje, né, de Botox de terço inferior, eu já faço nos meus pacientes há 2 anos. Desde que eu fui, no final do ano retrasado, para lá e fiz o curso com o Cortofano. Então, o profissional, ele vai repassar aquilo que ele adquiriu, né? Ninguém dá o que não tem. Né? Então, a pessoa, para ter, ela tem que investir. 50 Tons de Céu perguntou: quem posso procurar para fazer o detox hepático? Gente, eu faço consulta online, tá, pessoal? Eu faço detox hepático, eu faço detox de metais pesados, eu faço os organoterápicos, eu faço sais de Schussler, eu faço todos esses tipos de medicinas integrativas, e a gente consegue fazer muita coisa pela consulta online, pela avaliação de exames. Então a gente consegue, cada vez mais eu gosto disso, gente. Eu acho que vai chegar um momento que eu não vou mais fazer procedimento, só vou fazer isso, porque assim, realmente curar as pessoas é uma coisa transformadora que eu amo fazer, e que me move muito. Mas eu sei que curar as pessoas por fora também, melhorar a autoestima, impacta no interior. Vou tentar ir levando tudo junto enquanto eu conseguir, sabe? Mas é muito bonito ver os processos de cura, né? Tanto por fora quanto por dentro, que tudo tem que caminhar junto, né? Pasquale falou: às vezes não imaginamos que um órgão pode influenciar em outro, né? Totalmente, gente. Totalmente. A acupuntura basicamente é isso, né? Fala da energia passando e ligando os órgãos. Os nossos órgãos, pessoal, estão todos conectados. Não existe isso de órgãos, existe um corpo humano, né? Eu gosto muito do professor Gabriel de Carvalho, que ele fala: nós temos que ser humanologistas. A gente tem que olhar o ser humano como um todo. O ser humano, ele é mente, ele é coração, ele é fígado, ele é hormônio, ele é pele, ele é tudo, né? Todos, assim, tudo que você tem na sua pele, tudo que você tem na sua unha, tudo que você tem, a micose que você tem, tudo tem uma causa, né? Tudo tem, como a doutora Kátia Haranaka fala, tudo tem nome e sobrenome, gente. Não existe lesão, cisto, espinha, não existe nada que comece ali onde você está vendo. Nada começou ali. Tudo tem uma causa. E quando a gente trata apenas o sintoma, você não trata a causa, você não cura o paciente. E o paciente vai voltar a adoecer, vai adoecer em outro lugar. Então, assim, pomadinha para tratar, né, uma psoríase. Gente, isso não é, assim, isso pra mim não é fazer medicina de saúde, isso é medicina de doença. A psoríase é um sintoma ali da intoxicação do paciente, da alergia do paciente. Aí você passa um corticóide e você faz um exemplo maravilhoso para vocês, pra gente fechar a live, né? O Dr. Lair fala o seguinte: chega o carteiro, hoje em dia nem tem mais carteiro, mas chega o carteiro na sua casa e fala assim: olha, dona Priscila, nessa carta aqui tá dizendo que a senhora foi despedida. Aí o que eu faço? Eu mato o carteiro, porque ele me deu uma notícia ruim. Eu resolvi o problema? Eu ganhei meu emprego de volta? Quando a gente trata o sintoma, a gente mata o carteiro. O sintoma, ele só tá entregando o recado do problema que tá lá dentro do seu corpo. E aí você vai e mata o carteiro. Entendeu? Então, assim, você tá cheia de espinha porque você tem uma alimentação inflamatória, porque você consome leite, porque você consome glúten, e aí você faz o quê? Você dá um Roacutan.
Você extingue, você mata o carteiro e aí o seu corpo vai ter todo aquele excesso de oleosidade, de toxinas que você tá colocando pra fora naquele pus, naquelas espinhas, vai ter que ir pra onde? Vai pra outro lugar, pessoal. Vai pra outro lugar. O seu corpo, ele precisa arrumar um jeito de botar aquilo pra fora. Então, quando você trata o sintoma e você não trata a causa, você mata o carteiro. Fez sentido pra vocês, pessoal? Antes de finalizar, me digam se foi didático, se vocês conseguiram entender que tratar o sintoma é matar o carteiro. Só vou encerrar quando vocês me responderem. Alguém tá perguntando, eles são doutores, cirurgião? Perguntão, não, ela concluiu do genro e da filha. Eles são doutores, eles cirurgião bucomaxilofacial, eles estão sempre em cursos, congressos, e a banalidade está aí. É isso aí, a banalidade está aí. Pessoal, vocês entenderam? Ah, já tem aqui, sim, com certeza. Então, ótimo, pessoal, vamos parar de matar o carteiro. Assim, a única coisa, a principal parte, o nosso principal órgão de comunicação do que está acontecendo lá dentro com a gente, com o lado de fora, é a nossa pele. Então, praticamente, tudo que você está fazendo com o seu corpo, ele vai ser trazido para você, para que você olhe no espelho e veja, ou olhe para os seus órgãos, olhe para sua micose no pé e você saiba que o seu corpo está pedindo socorro, né? Então, quando você bota um corticoide, quando você bota uma pomada, você está matando o carteiro, tá? Vou encerrar, pessoal. Sim, quando a Tangicel falou, vou marcar uma consulta com você em breve. Isso, claro, se sua agenda permitir. Ah, minha agenda permite. Às vezes não é tão breve, mas permite sim. Eu prezo muito em preservar a minha saúde mental, né? Tenho me concentrado na minha saúde física também, para poder atender vocês bem. Então, muitas vezes, assim, eu realmente opto por trabalhar menos horas, atender menos pessoas e poder entregar o meu melhor para cada um de vocês que vem aqui. Então, às vezes a agenda é um pouquinho demorada, mas uma hora chega, pessoal. E eu garanto para vocês que depois que você passar pela consulta comigo, pela consulta integrativa, a vida de vocês muda, tá? Assim, não é por minha causa, não. É porque a integratividade, a medicina integrativa, quando a gente olha para o lado de dentro, quando a gente olha para o nosso conjunto, a nossa vida muda. Tá, pessoal? Então, realmente eu tô muito, muito impressionada com tudo que eu vi no curso e tô muito feliz, assim, e tô sentindo que, assim, que eu vou poder ajudar na cura de muitas pessoas. Então, o que eu desejo mesmo é poder atender vocês. Mais algum comentário? Não. Eu adoro suas metáforas. Gente, metáfora é bom, né? Você é espetacular. Vou marcar. Paraná. Gente, vai ficar gravado. Precisa de mim? Eu também preciso de vocês, gente. O que eu mais gosto de fazer na vida é estudar para poder cuidar de vocês. É o que eu mais gosto de fazer. Porque o resto todo já fiz bastante, assim. Essa pra mim é a grande viagem da minha vida agora. É cuidar de vocês. Um beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E até o próximo vídeo.